Sabe quando a gente ouve falar que certas coisas simplesmente não têm mais volta? Pois é. E se uma dessas coisas, de repente, voltasse? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo num relato de caso médico que, olha, desafia tudo o que se pensava sobre o Alzheimer em estágio avançado. É uma história que parece coisa de filme, mas é real, tá tudo documentado num relatório clínico. Essa pergunta aqui, ela é o centro de tudo, né? É uma questão que assombra milhões de famílias e que por décadas a medicina meio que já tinha uma resposta pronta. Sim, é irreversível. Mas o caso que a gente vai analisar hoje não só sugere, ele mostra uma outra possibilidade. E isso nos força a olhar para essa questão de um jeito totalmente novo. E aqui está o ponto central, o que está causando todo esse alvoroço. Presta atenção. Nós estamos falando de uma melhora pequena, de um ganho mínimo. A gente está falando de uma recuperação funcional e rápida. Tudo documentado pela família, pelos médicos, depois de uma única sessão. Para entender o tamanho disso, primeiro a gente precisa conhecer a paciente. Então, para a gente ter a dimensão real do que aconteceu, a gente precisa entender o ponto de partida. A recuperação só parece tão incrível quando a gente sabe o quão grave era a situação dela antes. E o ponto crucial é este. Por mais de 5 anos, essa senhora estava num estado que a ciência considera um beco sem saída. A degeneração do cérebro era tão severa que a ideia de qualquer recuperação funcional não era só improvável, era tida como biologicamente impossível mesmo. Agora, olha só essa tabela. Pode parecer só um monte de termo técnico, né? Mas vamos traduzir isso para o dia a dia. Fala mínima. Na prática, era uma única palavra que ela falava. Só isso. Dependente de assistência total para andar. Quer dizer que ela simplesmente não andava mais sozinha. Para nada. E some a isso incontinência total, dia e noite. Não conseguia nem se vestir e um rosto sem expressão nenhuma. Era uma vida de dependência completa, sabe? E foi nesse cenário que decidiram tentar uma intervenção experimental. Uma sessão, claro, super monitorada, com o objetivo de testar uma nova possibilidade de tratamento. O dia da sessão em si foi surpreendentemente calmo. Depois de receber a dose às 8 da manhã, a paciente passou 10 horas num sono profundo, quase sem reagir. O primeiro sinalzinho de que algo estava mudando foi super sutil. Na hora de ir embora da clínica, ela deu um tchau, um aceno espontâneo. Mas a virada de chave mesmo ia acontecer bem depois, de madrugada. Durante aquelas 10 horas, o corpo dela estava passando por uma reação fisiológica bem intensa. A temperatura subiu, ela suava muito e entrou num estado de sono profundo e contínuo. Aquele tipo de sono que a gente sabe que é importante para a recuperação do corpo. Por dentro, alguma coisa muito profunda estava rolando. E então, no meio da noite, veio um momento que simplesmente desafia qualquer expectativa. Aquele ponto de virada dramático e, nossa, totalmente inesperado. Essa fase aqui, ela foi tirada direto do relatório e é de arrepiar. Vamos lembrar, essa era a mulher que só falava uma palavra. E de repente ela acorda e começa a conversar por 4 horas seguidas sobre a própria vida, acessando memórias, falando de forma clara. É simplesmente impressionante. E o mais maluco é que aquele evento das 3 da manhã não foi um brilho rápido que se apagou. Foi o começo de uma recuperação funcional que continuou acontecendo nos 5 dias seguintes. Vamos ver como foi isso? A comunicação foi a primeira grande mudança. De uma única palavra para conversas fluídas, reconhecendo as pessoas, contando histórias. A conexão com a família dela foi restabelecida, de um jeito que parecia impossível. E aí vem essa outra mudança que é super objetiva e fisiológica. A incontinência urinária desapareceu completamente, dia e noite. Isso mostra que não foi só uma mudança na mente, mas uma recuperação de um controle básico do corpo. A recuperação física também foi notável. Ela, que precisava de ajuda para tudo, passou a caminhar sozinha durante os passeios. E talvez a parte mais emocionante para a família. O rosto dela voltou a ter expressão. Ela podia sorrir, sabe? Se conectar de novo sem precisar de palavras. E essa cena do 5º dia, nossa, ela resume tudo. Escolher a própria roupa, se vestir sozinha, ir para a sala esperar o café, são tarefas que exigem planejamento, iniciativa, coisas que tinham desaparecido por completo e que, de repente, estavam de volta. Uma recuperação assim tão rápida e completa deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Como isso é possível? Bom, os pesquisadores do estudo propuseram uma hipótese nova e bem fascinante sobre o que pode ter acontecido no cérebro dela.
Essa aqui é a ideia central deles. A teoria é que as conexões do cérebro talvez não sejam destruídas para sempre, mas podem estar adormecidas, sabe? Desconectadas. E que, com o estímulo certo, esses circuitos podem ser acordados de novo. Os pesquisadores deram um nome para isso: reintegração funcional. E isso muda tudo. O foco não é mais curar a doença ou reverter o dano físico, mas sim religar temporariamente as redes do cérebro que já existem para trazer a função de volta. Explicando de um jeito simples, o mecanismo seria em 3 passos. Primeiro, a gente tem as redes do cérebro que foram desconectadas pela doença. Segundo, a substância cria uma espécie de janela de oportunidade para a neuroplasticidade, deixando o cérebro mais flexível. E terceiro, nessa janela, os circuitos que estavam desligados são reconectados, e as funções que eles controlavam voltam a funcionar. No fim das contas, a importância desse único caso é gigantesca. Ele não prova uma cura, claro, mas ele questiona uma das ideias mais básicas que a gente tinha sobre o Alzheimer em estágio avançado, a de que a perda de função é uma estrada de mão única. Isso tudo nos deixa com essa pergunta final que faz a gente pensar. Se é possível restaurar a função, mesmo que por um tempo, em alguém com uma condição tão avançada, o que isso pode significar? Isso abre um caminho de pesquisa totalmente novo, focado não só em frear a doença, mas em devolver a qualidade de vida para quem já está nos estágios mais severos. E essa, com certeza, é uma possibilidade que vale a pena a gente considerar.